Tu está escrevendo um artigo, a ser publicado num jornal de grande circulação. É por isso que o Matuto inventou aqui no Nordeste o aí dentro. Aí dentro! Deixa de frescura. Solta essas amarras. Uma peça profissional não é monografia, não é crônica, dissertação, não é poesia. Você não é Castro Alves, nem Olavo Bilac, nem Cecília Meirelles. Você é um advogado. Na prática, se um advogado escrever numa reclamação para mim, a gente fomos ou a gente somos, eu julgo do mesmo jeito. E não vou fazer correção do português, nem vou fazer ironia. Agora, claro que você não vai fazer essas merda na prova. Né? Agora, fique tranquilo em relação a português. Eita, era com S, eu pus Z na palavra. Não perde nada. Não há correção ortográfica em exame de ordem. Você não precisa de parágrafo. Né? De tabelar um parágrafo, não. O que eu peço para facilitar a vida do corretor, a vida daquela pessoa que está corrigindo a sua prova, viu? E que comete tantos erros na correção, o que eu peço é para você não fazer a sua peça como se for uma ata de delegacia. Com todo respeito aos delegados, comissários, né? Tudo que tem que ver aí. E tudo junto. Não é? Então, depois de você endereçar, XMOSR, juiz do trabalho dá 3 pontinhos, vara do trabalho dê 3 pontinhos, pule uma linha, criatura de Deus. Pule uma linha. E aí você monta o cabeçalho. Não é? E o cabeçalho é inspiração? Não, é transpiração. Você vai chegar na hora da prova sabendo tudo que deve conter no cabeçalho. E pontua, professor, chega a pontuar 0,4, 0,5, meio ponto, o conjunto do cabeçalho. É mesmo, professor? É. Mas meio ponto não é nada. Meio ponto não é nada. Né? Para quem tira 8, tira 9. Mas quem tira 5,5, meio ponto é tudo. E como é que eu vou fazer para decorar? Não vai decorar nada. Quem decora é papagaio. Tá? A vida útil de algo que é decorado é pequena. Agora, a vida útil de algo que é memorizado é ad a eterno. Por isso que eu sou professor. Eu não tenho nada decorado. Eu tenho memorizado. Aí é para sempre. Viu? Ninguém é capaz de tirar o que eu ganhei de conhecimento na minha vida. Ninguém. Só Deus. Um Alzheimer, alguma coisa, aí sim. E ele terá os motivos dele. E nós respeitaremos. Mas, por enquanto, aos 53 anos de idade, eu me sinto no ápice da minha intelectualidade. E estudo todos os dias. Paulinho é testemunha. O senhor estudo todos os dias.
todos os dias. Que é algo que você tem que incorporar para a sua vida. Professor, o endereçamento está ok. Professor, como é que eu começo o cabeçalho? Pergunta simples de responder. Com o nome do seu cliente. Em qual peça, professor? Todas as peças. Seja qual for a peça, a primeira coisa que vai constar do cabeçalho é o nome do seu cliente. Eu já vi aluno em reclamação colocar a empresa como reclamante no cabeçalho e o trabalhador como reclamado no cabeçalho. Ah, o professor Gustavo Cisneiros é péssimo professor. Não, a culpa não é minha. Ah, esse aluno é burro. Não, estudioso. Ah, faltou atenção, foco a esse aluno. Perfeito. Perfeito. Quando eu fazia prova de concurso, tá? Se ao meu lado um aluno começasse a ter uma crise, tá? Como é aquela crise que a pessoa espasma no chão? Epilepsia, convulsão, epilepsia. Com todo respeito à vida humana, tá? Eu nem ia olhar para o lado. Eu continuava a fazer minha prova. Tá? Meus ouvidos estavam tapados para o exterior. Isso é foco. Pragmatismo. É a postura de um guerreiro para vencer uma batalha. E a gente usa muito de Sun Tzu, a arte da guerra, no preparativo para o exame de ordem. Viu? Eu vou mostrar para vocês o nosso inimigo, começando pelo tempo. Os nossos, né, inimigos. E vou ensiná-los a vencê-los. Viu? Primeiro, conhecendo o inimigo. E segundo, respeitando o inimigo. Então, professor, nessa reclamação, o reclamante tem o nome João. Ô, professor, cadê o sobrenome? E eu sei lá. Ah, professor, não vou botar só João, vou botar João da Silva. Você vai ser eliminado do exame de ordem. Por quê? Porque inventou fato. Se a questão disse que o nome do cara é João, para você é João. Vou botar João 3 pontinhos. Não, você vai botar João. 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 E não é o apóstolo, não. É João. E depois de João, vírgula. Aí vem, né, aquilo que você vai memorizar. Eu tenho memorizado. Nacionalidade, não é? Estado civil, profissão, RG, CPF, CTPS e endereço. Pronto. E a questão vai fornecer, professor, a FGV é viciada em fornecer todos os dados, viu? Numa reclamação trabalhista. Numa contestação, não. Não. Numa contestação, raramente ela fornece. Por quê, professor? Porque numa contestação, como o processo já existe, mediante o ajuizamento da reclamação, aí você já usa, né, empresa X já qualificada nos autos. Eita, professor, é mesmo.
Né? Mas a petição inicial, o nome já diz, é a primeira peça que comporá os autos. É a reclamação trabalhista. Aí você tem que informar os dados completos. Repete aí, professor. Vou repetir. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, CTPS e endereço. Ô, professor, se porventura a FGV não fornecer esses dados, o que é que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Tem no livro. Tem nos modelos, né, elaborados. João, vírgula. Nacionalidade, 3 pontinhos, vírgula. Estado civil, 3 pontinhos, vírgula. Profissão, 3 pontinhos, vírgula. RG, 3 pontinhos, vírgula. CPF, 3 pontinhos, vírgula. CTPS, carteira de trabalho, né? CTPS, carteira de trabalho e previdência social. CTPS, 3 pontinhos, vírgula. Endereço, 3 pontinhos. Ao edital. Quando os dados forem necessários à confecção da peça e não forem fornecidos na questão, o candidato os substituirá por 3 pontinhos. Tá certo? Mas, professor, o professor tal, a professora tal, disse para botar entre parênteses qualificação e endereço. Bom, e por que é que você está estudando comigo, então? Se você está assistindo a aula de outro ou quer seguir a dica do outro. Não é? Eu sou legalista. E a lei que rege a prova que vocês vão enfrentar é o edital. É o edital. Viu? Então, se eu fosse você, eu faria o que eu estou dizendo. Tem risco, é professor? Não sei. Algum candidato já foi eliminado por isso? Foi professor? Não sei. E por que é que o senhor tem certeza que a gente deve fazer isso? Porque eu sigo o que o edital manda. Só por isso. Combinado? A folhinha de resposta, por exemplo, ela é cercadinha. Ela tem um cercadinho. O que você escrever fora do cercado não será corrigido. Pronto. O que você escrever fora do cercado não será corrigido. Viu? Se você desenhar uma caveirinha, você é eliminado da prova. Se você colocar um asterístico sem pé nem cabeça, você é eliminado. Porque você não pode identificar. Porque qualquer símbolo que você usar, fora os normais, que você pode usar aspas, pode usar parênteses, tranquilo. Mas qualquer símbolo, estou nervoso, tenho mania de desenhar, aí começa a desenhar no caderno definitivo, vai ser eliminado. Porque a FGV vai presumir que você combinou com alguém da banca de correção para que esse alguém identificasse a sua prova pelo desenho e lhe desse uma nota para você ser aprovado. Poxa, professor, o senhor sabe o que tem no edital? Claro. Como é que eu vou para um jogo sem saber as regras do jogo? Não é? E você procura um professor, não é, para aprender também isso. Porque o edital é imenso. E tem muito blá, blá, blá. Convenhamos. Mas eu estou aqui para isso, para alertá-los daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito.
João, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, CTPS, endereço. Vem ajuizar a reclamação trabalhista. O verbo é esse, é professor. Pode ser outro. Propor reclamação trabalhista. Mas, professor, diz aí qual é o verbo que eu devo usar. Escolha. Escolha e se acostume a usar. Eu gosto de ajuizar. Acho massa. Ajuizar a reclamação trabalhista. Tá? Agora, se você escrever, não é para escrever. Sair dizendo por aí, o professor Gustavo disse que eu fizesse isso. Não estou mandando fazer nada. Mas se você escrever, vem botar para dentro, dentro com U, botar para dentro reclamação trabalhista, você não vai perder nem 0,1. Porque a FGV, ela não pontua o verbo que antecede o nome da peça. Tá certo? Eu sei que tem muita gente na internet querendo ganhar holofote com isso. Reclamação é ajuizar. Contestação é apresentar. Exceção é opor. RO, recurso ordinário, é interpor. Mandado de segurança é impetrar. Como se isso pontuasse. Aqui o curso é seco. É pragmático. Mas ninguém vai colocar, botar para dentro, pelo amor de Deus. Tá? Então, usa ajuizar ou propor. Eu gosto de ajuizar. Mas se você tiver já meio enjoado de ajuizar, propor. Pronto. Reclamação trabalhista. João foi em caixa alta. O resto normal. O nome da peça sempre em caixa alta. Sempre. Sempre. Viu? Na mesma linha, sempre. Reclamação trabalhista. Mas, professor, eu escrevo tudo em caixa alta. Já pensou? Aprendi desde criança a usar, né, caixa alta. Como é o nome? Letra maiúscula. Letra maiúscula em tudo. Problema nenhum. Por quê, professor? Porque o edital ele não exige de você que você use, né, Calibri, Times, Arial, nada. Agora, o edital exige que a sua letra seja legível, porque não tem como corrigir uma prova ilegível. É uma questão de lógica. Ô, professor, e como é que eu vou saber se minha letra está dentro dos conformes? Né? Elaborando as peças que eu mandar, ordeno. Mandar elaborar e enviar para mim, né, pelo WhatsApp. Daqui a pouco vai estar no grupo, para eu corrigir. Eu também analiso a letra. Viu? Tá certo? E até hoje, eu vou confessar, até hoje, em mais de 20 anos de experiência na preparação para a segunda fase, eu nunca me deparei com letra ilegível, não. Já me deparei com letra feia, que a minha, por exemplo, é horrorosa. Mas com essa letra horrorosa minha, eu me tornei juiz, escrevendo pra caralho. Entendeu? Tem que ser legível. Tá? Vem ajuizar a reclamação trabalhista em face de, ou em desfavor de, ou contra. Meu professor da faculdade disse que não usasse contra. Foi? Esquece ele já passou. Viu? Graças a Deus. Bom, pode usar. Em face de.
ou em desfavor, bonito, né? Desfavor é bonito. Pô, o professor foi bonito. Em desfavor, bonito, bonito. Em desfavor de, contra, empresa X limitada. Professor, como é que escreve empresa X limitada? Como está escrito no enunciado, meu filho. Empresa X LTDA. Pronto. Esse LTDA, professor, o L primeiro é maiúsculo, o resto é minúsculo, é aí dentro. Escreve como está no enunciado. Eu chamo isso de examinando que se engasga com mosquito. Viu? Tem muito. Na hora da prova, tem muito. Examinando que o mosquito vai passando, ele se engasga e morre antes de chegar no hospital. Com a porra de um mosquito. O famoso famoso. É. É o famoso... como é? Que quando a pessoa não tem a peça no dominó, a pessoa toca, é o famoso toca tendo a pedra. No dominó, isso é ridículo, né? O cara que diz, toquei. Aí o outro jogou. Aí, não, toquei não. Fudeu-se, precluiu. Vai dizer, né, no sindicato, na associação dos jogadores de dominó de Nova Descoberta, Beco da Faca, aqui em Casa Amarela, Recife, precluiu, o caba dá em você, né? É a mesma coisa de você dizer no interior que vai arrolar o cara como testemunha. Ele vai arrolar sua mãe, e o nome é arrolar, né? Qual o problema? Ou então o juiz ameaçar a testemunha que vai conduzi-la sob vara. Vai enfiar essa vara no seu pai. Pega mal, tem que ter cuidado, essas expressões jurídicas, né? Ou então, quando o advogado diz na cara do juiz, Vossa Excelência é incompetente. Incompetência absoluta, incompetência territorial. Aí o cliente, doutor, respeite o juiz, está chamando ele de incompetente? Não é? Então, em desfavor da empresa X limitada, tem que qualificar? Tem. Qual o documento? CNPJ. Número. O número que a FGV fornecer, você usa. Não forneceu, CNPJ, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. Viu? Professor, no enunciado de CNPJ 22. Professor, não existe CNPJ com 2 números. CNPJ, professor, tem até 1.000 ao contrário. Aí dentro. Se o CNPJ no enunciado for 22, você vai botar no seu cabeçalho CNPJ 22. Viu? Porque se tu for reprovado pelo CNPJ, eu te bloqueio em todas as redes sociais. Porque eu estou te ensinando o que é para fazer. Não pode inventar, não pode criar fatos. Ponto final. Coloque isso na cabeça. Afasta de mim esse cálice. Pronto. Não é problema seu. CNPJ, endereço, com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Professor, esse 840, parágrafo 1º da CLT, vale 0,1. Vale 0,10. Mas 0,10 não serve para nada. Tu ficou com 5,90. Tu vai chorar tanto. Mas, professor, eu botei o 840, só não botei o parágrafo 1º. Não vai ganhar o 0,1.
Só vai ganhar se colocar 840, parágrafo 1º. Por quê, professor? Porque é assim que a FGV trabalha. Porque se eu tivesse corrigindo sua prova, eu não ia nem olhar essa bobagem. Mas a FGV exige. Então você tem que conhecer seu inimigo e tem que respeitá-lo. Se você quiser passar. Então é com base no artigo toda peça tem seu artigo. E professor, toda peça tem seu artigo. Viu? Combinado? 840, parágrafo 1º. Viu? Da CLT. Com base professor. Pode ser outra palavra? Pode. Com fulcro. Fulcro. Com fulcro. Poxa, gostei. Pode ser outra também. Vem ajuizar a reclamação trabalhista, né? Em desfavor, em face ou contra tal. Alicerçado no artigo 840, parágrafo 1º. Professor, faz alguma diferença a palavra que eu usar? Não. E qual é a palavra mais simples? Com base. Ou nos termos. Ou à luz, com acraseado. Artigo 840. Faz o símbolo do parágrafo 1º da CLT. Não sei fazer o símbolo. Escreva parágrafo 1º da CLT. Qual é o problema? Vai morrer por causa disso? E aí, no final, você diz: nos termos dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Ponto final. Acabou o cabeçalho. Nessa brincadeira, você ganhou meio ponto. Endereçamento, cabeçalho, já está com meio ponto garantido. Meio ponto. Se der um treco em você e você entregar a prova desse jeito, a sua nota vai ser 0,5. 0,5. Tirei quanto na prova? Na prova toda, meio ponto. Pronto. 0 você não tira. E depois do cabeçalho? Na próxima aula a gente estuda.